Olá, irmãos. Você se considera alguém satisfeito com a sua vida cristã? Você acha que já alcançou tudo o que precisava e agora se considera um crente maduro na fé? O seu passado, por algum motivo, trava você? Quem é o seu referencial de vida cristã? Com perguntas assim, nós introduzimos a nossa devocional de hoje. Essa devocional nos ensina, com o exemplo do apóstolo Paulo, que a vida cristã é uma corrida rumo à semelhança com Cristo. Então eu quero te convidar a me acompanhar na leitura do texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. O texto vai dizer assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É muito interessante observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. A insatisfação em relação à sua vida espiritual fazia com que o apóstolo Paulo chegasse sempre mais longe em busca de algo mais. Uma santa insatisfação, sem dúvida alguma, é um elemento essencial para o avanço da corrida cristã. O nosso problema, por vezes, é o nosso referencial. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos quando se comparam com outros crentes que já estão trôpegos ou até parados mesmos. O cristão maduro sabe que a referência a ser perseguida é uma referência alta demais, e uma das características dessa maturidade é a consciência da própria imperfeição. Na verdade, a presunção espiritual é um tremendo engano e é, na verdade, um sinal evidente de imaturidade espiritual. Paulo, nesse texto que nós lemos, assume com muita humildade que, embora ele esteja perseguindo uma vida cristã livre das amarras da religiosidade e livre também da tentativa de querer ser considerado justo por meio das suas próprias realizações, ele ainda não chegou lá. Esse é o primeiro passo que o faz chegar mais longe em sua vida cristã. O reconhecimento de que ainda há coisas para serem revistas em sua caminhada cristã. É assim com Paulo, é assim com todo cristão, e também deve ser assim com a Igreja de Cristo Jesus. O despertamento espiritual, irmãos, de uma igreja começa pela humildade e pelo reconhecimento de que ainda precisa buscar mais a Deus. Não por sua arrogância de estar acima de todos nessa caminhada. Outra marca de desenvolvimento espiritual é, sem dúvida alguma, a dedicação à causa do Evangelho. Paulo ele revela ser alguém plenamente dedicado a essa causa quando diz que uma coisa faço. Ele tinha, irmãos, os seus olhos fitos em Cristo Jesus. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Outras distrações não tiravam do foco. Nós, como crentes, somos tentados a desviar a nossa atenção com muitas outras coisas. E aí, o nosso crescimento espiritual é sufocado da mesma forma como aquelas sementes lançadas no espinheiro, conforme Jesus ensina naquela parábola dos evangelhos, são sufocadas. Paulo, ainda no final do versículo 13, vai dizer o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Com isso, ele vai mostrar a necessidade imperativa de termos uma direção clara e segura em nossa caminhada cristã. Isso é senso de direção, meus irmãos. Para onde eu estou indo? Nós, como cristãos, não podemos ser distraídos pela preocupação quanto ao passado, nem quanto ao futuro também.
Nessa época, todos nós estamos muito incertos acerca do futuro, mas Deus continua governando o universo e certo do nosso futuro. Se Paulo não abandonasse o passado e os seus pretensos méritos religiosos, ele jamais descansaria na graça de Deus. Uma graça que é suficiente para o fazer avançar nessa corrida espiritual madura e frutífera. Olhar para trás, numa espécie de saudosismo do passado, é no mínimo algo muito perigoso. Você deve lembrar, por exemplo, da mulher de Ló, descrita lá no livro de Gênesis. Aquela mulher que foi destruída por desobedecer e olhar para trás enquanto Sodoma estava sendo destruída. Você deve lembrar também do povo de Israel que desejava voltar para a escravidão do Egito enquanto caminhavam rumo à terra prometida. Para quem está convicto de que precisa crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus, olhar para trás definitivamente não é uma opção. E Paulo ele continua nesse texto nos ensinando que a determinação e a disciplina andam de mãos dadas quando se trata de desenvolvimento espiritual. Ele vai dizer assim: prossigo para o alvo. Ele vai dizer ainda também: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, Paulo era um homem determinado em tudo o que fazia. Você deve lembrar que ele sempre foi muito determinado antes na perseguição à igreja quando não conhecia Cristo. Agora, ele é alguém completamente determinado em seguir a Cristo. Irmãos, se os crentes dos nossos dias tivessem a mesma determinação pela igreja, pelo reino de Deus, que tem pela carreira, pelos estudos, pelo trabalho, pelos esportes, ou até mesmo pelo dinheiro, haveria uma revolução enorme no mundo. A minha oração hoje é no sentido de que a vida e o ministério do apóstolo Paulo, que sempre seguiu a Jesus, sirva de inspiração para cada um de nós nesse dia. Que nós cultivemos uma santa insatisfação com o nosso crescimento espiritual. Que sejamos dedicados, tenhamos o mesmo senso de direção, determinação e disciplina que o apóstolo Paulo, nesse trecho de sua carta, revelou ter aos filipenses. Que você tenha de fato um excelente sábado no Senhor. Sinto muita saudade de você. Até a próxima devocional.